Nos últimos meses, a gente já discutiu aqui, acho que em mais de um episódio, o quanto a figura pública de Rodrigo Pacheco, que vinha se equilibrando entre uma tentativa de se apresentar como alguém completamente distanciado das coisas de Minas, não interferia em absolutamente nada, porque não tinha uma relação próxima com o governador Romeu Zema, mas também não era um inimigo declarado ou abertamente fazendo críticas ao governo do Estado. Isso se modificou no regime de recuperação fiscal. Mais recentemente, com as chuvas que tivemos nesta última semana em Belo Horizonte, na última terça-feira, ele também foi um daqueles que foi às redes sociais para dizer: ó, estamos aqui pelo governo de Minas para ajudar a população de Belo Horizonte, os mineiros que estão também precisando de apoio em relação às chuvas. E Rodrigo Pacheco tem uma questão para resolver. Afinal de contas, ele que disse isso, não sou eu, o presidente Lula pediu a ele que gostaria de tê-lo como um candidato em 2026. Marina, Rodrigo Pacheco se configura nesse momento no grande nome da política mineira, pensando num pós-Zema? Acho que sim. Não, que pergunta. Difícil, não? Não é? É. Mas, mas sim, acho que sim. Hoje, né? A gente Hoje, falando eu tô hoje. falando de hoje. Hoje, construído hoje. É claro que pode haver uma outra construção, Claro. não pode mudar lá até 2026, mas hoje talvez sim. Principalmente porque o Rodrigo Pacheco nunca foi radical de nada, né? É. A gente vamos colocar assim. Então ele pode transitar para tudo quanto é lugar. Se você for pensar, ele começou na última eleição, ele chegou a ser cotado como um nome de terceira via, depois acabou desistindo. Ele já foi do DEM, que é um partido que hoje virou União Brasil, né? Faz parte do União Brasil, ou seja, ele era super de direita. Ele foi eleito a primeira vez para presidente do Senado com apoio do Bolsonaro. Ele votou pelo impeachment da Dilma também, voltando um pouquinho. Esteve no MDB, que está no MDB também. Exatamente. É quase o ápice do Vou equilíbrio, para qualquer lugar, né? é. E agora ele está cada vez mais próximo do Lula. Então, eu acho que ele ainda é um candidato que tem uma mobilidade muito boa. E isso é muito importante para o Lula, porque aqui, com o perfil de Belo Horizonte, ele precisa de um nome que não seja de PT, porque ele precisa conseguir o eleitorado que não votou, ou seja, que votou no Zema, na verdade, não porque gostava do Zema, que votou no Bolsonaro, não porque gostava do Bolsonaro, mas porque não queria nenhum nome petista. Então, o Rodrigo Pacheco pode funcionar muito bem para chegar nesse eleitor. Lembrando que aqui Bolsonaro foi muito bem votado, Lula ganhou por muito pouquinho, Zema foi eleito muito bem já no primeiro turno e tem uma ótima avaliação. Então, ele precisa de alguém que chegue aí. E quando você me pergunta se ele é o nome hoje, a gente precisa pensar também um pouquinho na trajetória dele, que mostra como ele consegue crescer rápido. Ele teve uma carreira como advogado meio meteórica, vamos falar assim, e também como político. Sim. A gente vai pensar que não tem nem 10 anos que ele foi eleito a primeira vez, faz 10 anos agora, ele foi eleito deputado federal lá em 2014. Já no primeiro mandato dele, ele presidiu a CCJ, principal comissão da Câmara, né? E ele tratou ali coisas que deram para ele projeção nacional, por exemplo, as investigações contra o Michel Temer, ex-presidente do Michel Temer, né? Ele foi candidato lá em 2016 para a prefeitura, ficou em terceiro lugar. Em 2018, ele já tentou a primeira vez ser candidato ao governo, que não é segredo para ninguém que ele quer realmente ser candidato ao governo. E acho que uma coisa que mostra muito bem a vontade dele foi que ele, inclusive, mudou de partido para isso. Ele não estava conseguindo no MDB, se não me engano. Aí ele foi para o DEM, com essa ideia, com essa promessa, vamos colocar assim, de ser o candidato. No fim das contas, ali nos 45 do segundo tempo, houve uma aliança com a Anastasia, ele acabou não saindo, mas ficou claro ali que ele tem realmente uma vontade de ser governador. E ele anda fazendo acenos para o Lula também, né? Não é... Ele, inclusive, falou que, não vou lembrar exatamente a frase dele, mas pode haver ali uma aliança de centro com a esquerda para Minas Gerais. Então, acho que ele é o nome mesmo. Fran, repito a pergunta. Rodrigo Pacheco é o principal nome da política mineira, considerando um eventual pós-Zema? Posso fazer como o MDB fala, de falar, para o Lula Pode, claro, é válido. Para o Lula é sim o nome principal hoje, tanto é que o próprio Lula já tem falado para interlocutores que para escolher, por exemplo, a questão da prefeitura de Belo Horizonte, né, se vai ser o Rogério Correia, se vai apoiar o Fuad, se vai ter um outro nome, isso vai ser decidido com o Rodrigo Pacheco. Então ele tem sido colocado, de certa forma, também nesse local, e claro, né, que ele se colocou a partir do momento em que ele pegou à frente daquela questão da dívida de Minas,
a gente vê que ele, se comparado com outros anos, né, ele tem tratado muito mais sobre a questão dos estados, do Estado abertamente, não só ali para a base de apoio, ele realmente tem se colocado aí como uma pessoa que se importa com Minas, pelo menos essa narrativa que ele tenta criar nesse sentido, né? E é interessante a gente pensar, quando a Marina cita essa questão da carreira dele, né, que foi rápida, né? Foi em 2015, em 2014 ele se candidatou, né? Então, aí para deputado federal, em 2015 assumiu, e ele foi presidente da CCJ, na Câmara dos Deputados, ainda no momento em que se discutia aí o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E é interessante ver que agora, anos depois, justamente ele está próximo de quem, né? Do presidente Lula. Então, como que as coisas realmente mudam no intervalo de tempo? Claro que essas mudanças acontecem às vezes muito mais rápido, né? Mas aí, Rodrigo Pacheco começou assim, depois teve aproximação com Bolsonaro e agora está próximo do presidente Lula, né? E é interessante ver como que ele realmente transita em todas essas áreas. Porque para a presidência do Senado, quando ele venceu a primeira vez, foi com o apoio de Bolsonaro, e agora que ele venceu dessa outra vez, foi com o apoio de Lula. Então, ele tem sido tratado dessa forma, e a partir do momento em que ele está na presidência do Senado também, ele se torna referência até mesmo para a bancada mineira, né? E para a base, de certa forma, no Estado. Então, as pessoas procuram por ele aqui em Brasília para buscar soluções para Minas. E dessa vez, em vez de deixar tudo ali só preso no gabinete, ele resolveu abrir, ele tem explorado isso. Então, hoje, realmente, ele é um nome que foi chamado por Lula para ser um candidato em 2026. Ele gostou da ideia, né? E realmente agora está trabalhando nesse sentido. Então, ele vai ter alguns percalços aí que a oposição realmente deve pegar ao longo do período. Hoje a gente pode citar a questão da PL, do projeto de lei das saidinhas, a questão de manter redes sociais fechadas ou não, todas essas questões. Muito se fala de que ele não atendeu pedidos de impeachment, aí, por exemplo, de Alexandre de Moraes, tudo. Então, ele já sabe também o que espera por ele em relação às críticas. Então, eu acho que com o Rodrigo Pacheco as coisas ficam mais claras nesse sentido, que ele sabe onde vai ser criticado e sabe onde pode se dar bem ou não no sentido de temas, né? Então, hoje, em relação a Minas, ele está sabendo, digamos que, ser o protagonista dessa questão e também se mostrar como antagonista, né? Em relação ao governador Romeu Zema. E acho que ele fez um movimento que, se você me perguntasse há 3 meses, o que seria Rodrigo Pacheco em 2026, eu diria uma completa incógnita. Eu não tinha a menor ideia para onde ele caminharia, porque eu não enxergava que, naquele momento, a aliança com o PT tivesse se desenhando a maneira que ela se deu, muito pelo regime de recuperação fiscal, também por outros acenos políticos e relações que foram construídas com o presidente Lula em momentos específicos. Tem alguns simbolismos, por exemplo, do 8 de janeiro. Ele está presente no 8 de janeiro e Arthur Lira é o único dos representantes dos outros poderes que não está. E Rodrigo Pacheco é uma figura com a qual você sempre está olhando, e imagino, inclusive, para quem está fora de Minas Gerais, olhe sempre com certo ar de desconfiança, nos dois espectros políticos do país, mais à direita e mais à esquerda. Porque quem estava à esquerda sempre diz, o Rodrigo Pacheco também podia ter levado o impeachment do Bolsonaro à frente em outros momentos. Quem está à direita diz, mas também o Rodrigo Pacheco podia ter levado o pedido de impeachment dos ministros do STF à frente. E ele se mantém exatamente nessa condição. Mas acho que esses movimentos recentes de Rodrigo Pacheco fizeram, ou pelo menos revelam para mim, sem ter conversado com alguma pessoa que seja do grupo político dele, mas revelam que ele mirou em 2026, olhando para o campo em que há mais resistência e onde há menor potencial de surgir um candidato que possa suplantar o nome dele. Pergunto a vocês duas, se precisar de um nome do PT agora para 2026, o PT tem esse nome? Não tem o nome ninguém para ser construído até lá. Não tem. Mais alguém de esquerda aparece aí no radar que pudesse ocupar esse espaço? Tampouco me parece. Mas quando você olha para a direita e a centro-direita, esses lugares estão um pouco garantidos. Né? E meio embolado, né? E bem embolado. Porque, hipoteticamente, vamos colocar os 3 nomes que podem se desenhar. Nicolas Ferreira, essa é uma conversa, um burburinho que a gente ouve a cada nova conversa quando trata de 2026. O senador Cleitinho, que a cada novo vídeo na rede social também aparece com essa ideia, olha, mas esse aqui pode ser diferente. E há também gente que vê nele um enorme potencial para disputar
a cidade administrativa, o Palácio da Liberdade, e há naturalmente o governador Matheus Simões, vice-governador hoje, mas que acho que a hipótese é quase nula de que ele não seja o Aécio. candidato de sucessão. E o senador, ex-senador, deputado federal Aécio Neves. Nesse campo tem muita gente. Tem gente demais, em tese, para disputar com ele. E ele me parece que ao olhar para o cenário daquele ano e ao dizer abertamente, presidente Lula, o senhor me quer, né? O senhor me quer, o senhor disse que me quer na próxima eleição, ele acaba, digamos, fazendo uma espécie de flerte com o PT, de dizer, se vocês não tiverem candidato aí para 2026, vem comigo. A gente acerta alguma coisinha já a partir de 2024 e lá na frente o espaço de vocês está garantido. Para quem saiu como PT, saiu da gestão Fernando Pimentel, perdendo para um governador absolutamente desconhecido da população, amargando um governo que tem as piores avaliações da história e não conseguiu se reeleger no estado que reelegia todos os seus governadores, parece uma solução bem plausível para o PT, não, Marina? Ah, parece demais. Ele não tem ninguém, realmente o PT não tem ninguém, não tem o que ser construído. A gente até falou isso no podcast passado. O PT não se tocou ainda que não dá para viver de Lula para sempre.